Terminando aqui a parte de resultados, vamos falar um pouquinho das tabelas, bem pouco mesmo, porque eu tive que parar, na verdade, no outro, porque ele não simplesmente não cabia, né? No tempo que eu tinha disponível, o Facebook tem um tamanho máximo que ele aceita vídeo, eu tive que parar. As tabelas vai ser bem curtinha, 10 minutinhos no máximo aqui, a gente fala. As tabelas também são unidades textuais muito importantes, elas sumarizam dados, né? E elas podem ser bem utilizadas, bem legais, elas são utilizadas até de uma forma conjunta com figura. Existem regras para ser chamado de tabela, é uma unidade de dupla entrada, os dados entram por cima e pela lateral, você tem o cruzamento dos dados para saber exatamente o que está acontecendo ali. Enfim, ela tem a função de auxiliar, assim como a figura, auxiliar o leitor e reduzir a quantidade de texto e sumarizar bastante a quantidade de informação que tem ali. Então você consegue chegar na tabela, ter bastante informação rapidamente para melhorar o texto. Então ela não é burocrática, é melhor que ela seja vista de uma outra forma. Aquele editor que eu falei antes também tem algumas perguntas que ele faz quando ele olha para uma tabela. A primeira é se ela é necessária ou pode ir parar no corpo do texto. Se os dados deveriam ser apresentados em gráfico. Dificilmente o editor vai querer transformar a tabela sua em gráfico. Por quê? Por causa que ele sabe que artigos menores são mais lidos. E então, se aquela mesma informação já está em tabela, para que eu vou fazer ele virar figura, que a figura amplia o tamanho do trabalho, né? As pessoas às vezes falam assim, esse trabalho tem 20 páginas, é muito chato de ler muito, né, credo. Vocês não leem nem informação do Twitter, que tem 100 caracteres, né, sei lá, não entendo muito de Twitter. Ler esse tipo de coisa, difícil. E se a legenda da tabela é condizente com o que está sendo mostrado, ou se você consegue entender o estudo apenas lendo a legenda. Sim, tabela também é autoexplicativa. Ela faz parte do resultado. Você olha para ela, lê o que está acontecendo ali e julga. Você não pode ter que ler o texto para entender a tabela. Você tem que ler a tabela para entender o texto. Entenderam? Regras universais de tabelas. Esse caso não é invenção e não é sugestão. Para ser tabela tem que ser uma tabela, tem que ter uma certa complementaridade. Primeiro, não pode colocar borda em todas as células. As bordas elas só ocorrem duas primeiras e a última, né? Que é o cabeçalho e a célula final. Eventualmente uma subfinal. Eventualmente, mas é raro. Se ela tiver borda em todas as células, ela chama quadro. Isso é importante porque você tem que mostrar qual é o eixo, entre aspas, tá? Isso não é gráfico, mas qual é o eixo X, qual é o eixo Y, onde que entram as informações principais e de onde que entram os parâmetros que estão sendo medidos de cada uma das categorias dessas informações principais. Então, é importante. Né? Obviamente, como eu disse aqui, você tem que saber da tabela sem ter que ler o texto, né? Nota de rodapé é para ser evitada, então você pode pensar na tabela para evitar o número de notas de rodapé e evitar também a abreviação no número das variáveis. Mas aí a tabela fica grande, mas é melhor do que causar problemas, tá bom? De novo, ela serve para minimizar a quantidade de texto. E se ela não trouxer informação imprescindível, como por exemplo aquelas listas de espécie, os trabalhos que as pessoas fazem, elas chamam anexo, elas não chamam tabela, porque ela não tem uma métrica para cada delas. No máximo é ocorrência. Então você não precisa de muita coisa nessa lista de espécie, ok? Então ela vai ser um quadro e vai lá no finalzão. Aí, isso é uma tabela? Não, isso é amadorismo. Né? Como é que eu transformo isso em tabela? Sim. Olha lá. Isso é uma tabela. Então você tem o cabeçalho da espécie, aí você tem o DAP. DAP é uma coisa muito utilizada, então eu posso pegar e usar com o DAP, mas você vai colocar o quê? A unidade que você mediu esse DAP, que é centímetro. Você tem a F, que eu não fazia ideia do que era, pensei que era alta floresta, mas não é. É a altura do fuste, também em centímetros. Aí você tem o CL, não é Cláudia, é cobertura de líquens, aqui. Então, para cada espécie listada aqui, com um intervalo maiorzinho para a gente saber o que está acontecendo, você tem uma informação para o DAP, do FUST
e da cobertura de líquidos. O cruzamento faz eu ter acesso à informação. Ok? Mas aí o que eu faço quando eu topo com isso? De novo, vou ter que dar uma buscada aqui. Uma outra coisa, que agora as coisas ficam bastante confusas, né? Tabela, se não for a EBNT, o título, as tabelas ficam em cima. A legenda fica em cima. Em figura, a legenda fica embaixo. Ok? A ABNT bagunçou isso tudo, agora tudo em cima. A ABNT nova. Daqui a pouco volta para ser embaixo de novo. Mas nas revistas normais e bem citadas, a descrição da tabela fica em cima e aí vem a tabela, tá? Aqui está embaixo. E isso é antigo, então está errado de todas as formas possíveis. Enfim, aí tem espécies, S. Marcos, P. velho e o C dos meninos. E aí tem Araneide. Tem alguma da Araneide? Não, porque é a família. Não tem nada aqui. Aí tem a Caesa. Tem alguma Caesa? Não, é o gênero. Aí tem a Caesa SP. 3 linhas para dizer só uma coisa. Errado. Aí tem os números aqui e um risquinho. Aí o Apaida, que é um Araneide também, né? E no, tá, Magagora. Magagora SPP. Olha só que legal. Magagora e a Magagora SPP. Sabe o que é SPP? São espécies de uma Magagora. Então ele pegou e criou uma sublinha para o gênero e ainda falou assim, as espécies que eu não consigo separar nem identificar desse gênero estão todas aqui. Precisava gastar mais linha? Essa tabela aqui podia ser reduzida no mínimo pela metade. Primeiro que também, né, não é tabela. Segundo, distribuição e abundância por local de algumas, olha que subjetividade, de algumas espécies identificadas, embora não estejam todas identificadas. Tem SPP aqui, né? Tem SP aqui, então não está identificado. Distribuição entre os locais de coleta e abundância, esses são os números, por local, droga, de algumas espécies identificadas. Isso não é legenda, isso não faz eu saber o que o cara coletou, eu nem sei do que é, né? Ele não colocou na legenda que são aranhas, e nem onde foi coletado, nem quando, nem porquê, nem que tipo de método, nem nada, tá? Só tudo jogado aqui. Pior, o mesmo cara manda isso para nós. Figura 3, ó Deus, não é uma figura, é uma tabela. Pelo menos ele colocou figura no lugar certo aqui embaixo. Figura 3. E aí a tabela propriamente dita. Aí tem aqui, né? NF, NM, NF, Adult, NJ, total. Tem a PRI, tem o VER, tem o OUT, INV, PRI, VER. Aí tem as categorias nos quais as subcategorias deveriam entrar. Mas quando acaba uma categoria e começa a outra? Deve ser aqui ou não. Mas não tem nem um espaçamentinho para a pessoa ter certeza, porque o espaçamento entre ver e out é maior do que o espaçamento entre ev e pre. Então tá uma zona, né? Vocês nunca vão fazer isso. E aí olha o lance das notas de rodapé, que ele chamou de legenda. NF, número de machos. NM, número de machos. F, número de fêmeas. Adult, número de adultos. NJ, número de jovens. Então, isso aqui significa isso. O que me chama a atenção é que, poxa, professor, para ele nunca ia conseguir fazer isso direito, porque, na verdade, ocupa muito espaço se ele colocasse tudo para cá. Mas notem, a nota de rodapé tem um espaço em branco gigantesco aqui. E se você pegar toda essa parte, ela é mais ou menos o tamanho dessa. Então ele dobrou o número o espaço disponível, criando as notas de rodapé. Não pode ser feito. Ele poderia fazer 3 tabelas, uma para cada um. Seria muito mais legal, escrevendo tudo, do que fazendo essa brusundanga, né? E poderia colocar as coisas subdivididas. Tem muitas estratégias para modificar uma tabela como essa, menos essa, e menos usar o dobro do espaço, sem usar o espaço. Tá bom? Bom, agora eu com isso eu termino a parte de tabelas e a gente continua agora em outros partes.